Uma alimentação saudável é de extrema importância em todas as fases da vida, principalmente nas crianças. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a nutricionista Thaís Pais. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Para muitos pais, esse assunto, eu diria que é até indigesto. Como é que funciona isso? O que você percebe nos seus atendimentos? Essa questão da alimentação saudável deve começar dentro de casa? É isso? Com certeza. A gente deve começar assim dentro de casa e o quanto antes, né? Então, desde assim 4 meses, 5 meses, na verdade até antes, né? Porque a criança observa tudo, ela é uma esponja, então tudo que ela tá vendo ali no ambiente, ela vai absorvendo e isso vai ficando, né, gravadinho ali. Em algum momento isso vai vir à tona de novo. Então, eu sempre falo que a principal fase é de introdução alimentar. Então, se a criança faz uma introdução alimentar bem acompanhada, os pais preocupados com isso, com certeza a chance de sucesso lá na frente é enorme, porque é normal vir uma fase de seletividade, que na verdade não é seletividade, é preferências, né? Como todo mundo tem. Então chega no momento que a criança vai saber, não, isso aqui eu gosto mais, isso eu gosto menos. Então os pais têm que saber lidar com isso para não excluir, sem perceber, né? Esses alimentos que ela talvez não goste tanto e passar a tirar de vez o cardápio. Então nós temos que ter esse cuidado de sempre apresentar mesmo, né? Ela não tendo achado o melhor alimento. Isso aí deve começar a partir de que idade da criança, por exemplo? Porque a gente sabe que os primeiros meses são a amamentação. A partir do momento que ela começa a comer alimentos, como é que funciona? Desde a gestação já tem um pouquinho dessa responsabilidade, né? A alimentação da mãe, então, também já vem essa influência aí. Mas, assim, diretamente para o bebê é com 6 meses, quando ele começa a se alimentar. Então, eu já peguei vários casos, assim, que era até um pouco assustador, que já começou, não, primeira alimentação da criança, já vamos colocar arroz, carne, todos os alimentos no prato. É muita informação. Então, não tem como a criança absorver, como ela identificar, como ela gravar. Ah, isso aqui tem uma cenoura, vamos dizer, é laranjado, tem um sabor mais adocicado, a textura é assim. Então, a criança não conhece, vira uma bagunça. Ou se já começa oferecendo aquela sopa tudo batida, misturada, que vira, tá nutritivo, né? Falando nutricionalmente. Mas a criança não identifica o que tem ali. Então vai chegar ali com 1 ano e meio, 2, primeiro que ela não vai aguentar ver aquela textura de papa, de, né, líquido. Segundo, que ela não vai saber o que é o alimento de verdade. Então é interessante desde 6 meses mostrar, vai fazer um purezinho, mostra a batata. Conversa com ela sobre a batata. A gente acha que a criança não entende, mas entende muito, muito. Aí o caso seria mostrar a batata, fazer ela pegar, tocar? Como é que funciona isso? Pegar a batata, mostrar, sentir o cheiro. Dá para fazer até carimbinhos, que é o que eu faço bastante na escola, trabalhos lúdicos, né? Então corta a batata, pinta ali, segura a mãozinha, porque 6 meses é muito pequeno, mas dá para fazer. E vai fazendo carimbinhos, desenha, pega a cenoura, brinca com a cenoura também, sente o cheiro, alimentos que têm mais cheiros, né? Dá pra gente trabalhar. Às vezes a criança, com o passar dos anos, ela não aceita um alimento porque, de repente, ela também nem conheceu ou reconheceu aquele alimento? É assim que funciona? Exatamente. A grande maioria que eu tenho percebido é isso mesmo, que a criança não sabe. Muitas vezes eu mostrei um chuchu, a criança não tinha noção. Por quê? Chega no prato pronto para a criança. Então, eu faço atendimentos domiciliares, então, principalmente nesse sentido aí, de trazer a criança para a cozinha. Porque a gente fala, não, cozinha não é lugar de criança, vai para lá, brincar para lá. Não, é um lugar para criança, tem que ser acompanhada, mas é um lugar. Ah, a criança não pode pegar uma faca, não pode pegar uma faca sozinha. Mas você pode pegar uma faquinha de plástico, uma criança maior, já estou dizendo, né? Não 6 meses. Mas assim, a partir de 1 ano, segura a mãozinha da criança, ensina como corta, ensina como... A gente não ensina a criança a usar uma tesoura? É a mesma coisa. Então, assim, é interessante ela saber manipular, ela gostar disso. Porque a partir do momento que ela vê isso como uma brincadeira, como algo bom, a refeição vai ser um momento bom, vai ser um momento agradável. Porque, na verdade, pra gente é isso, né? Independente se é um alimento saudável ou não, a refeição tem essa questão social também. As crianças têm que entender que se alimentar saudável é bom e não castigo, né? Porque, assim, tem criança que fala, tô te castigando, você vai comer isso, quer dizer, não é isso, né? Exatamente. Isso a gente tem que falar para os pais, a gente precisa ensinar os pais que a alimentação a hora da refeição tem que ser um momento bom. A criança tem que enxergar como é o momento que eu estou com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com os meus avós.
Então tem que ser um momento bom e não um castigo. Você tem que comer porque senão não vai assistir, né? Não, tem que ser um momento bom. Como que a gente pode começar falando de alimentação para criança? Por exemplo, muita gente se vê na internet a escolha dos alimentos, aquela conversa de prato colorido. Isso vale? Como é que funciona? Qual que é o início dessa introdução alimentar depois de conhecer os alimentos? Sim, quanto mais colorido, a gente sabe que tem mais nutrientes, porque as cores, a maioria, estão relacionadas, né, com os seus nutrientes. Então, os alimentos verdes são ricos em ferro, os alimentos amarelo-laranjados são ricos em vitamina A, então, né, os cítricos são ricos em vitamina C. Então, assim, desde aí eu, na verdade, comecei a gostar porque minha mãe falava, eu lembro, graças a Deus, lá em casa sempre foi bem colorido, não que eu comia todas as verduras e legumes, mas a mesa sempre foi colorida. Isso é um atrativo, é isso? Com certeza, com certeza. Então, assim, ver aquela mesa sempre, vendo meus pais comendo. Eu lembro até hoje, eu falava, nossa, minha mãe come tudo isso de alface, não é só alface, né? Porque geralmente a gente acha que folha é alface. Não. E dar os nomes também. Então, é alface, é rúcula, é grão, sempre foi variado. Então, eu vendo os meus pais, eu falava, nossa, será que um dia eu vou conseguir comer? Porque para mim era ruim. Eu comia meio que forçado. Porque eu sabia que fazia bem, porque minha mãe falava que fazia bem. Mas eu falar que eu comia porque eu gostava nos meus 9, 10, 11 anos, não. Isso eu fui aprendendo depois. Então, assim, eu queria ser igual eles. Então, eu sempre falo, nós pais somos os espelhos das crianças em tudo. Então, se tem um pai e uma mãe, a mãe come bem e o pai nem tanto, a criança vai se espelhar provavelmente no pai. Por quê? O alimento que não é saudável, o alimento rico em carboidrato, rico em sal, rico em gordura, é mais palatável. Então, é mais gostoso para quem não está acostumado. Então, se a gente, desde criança, conversar com os filhos, a gente fazer, os filhos vendo a gente fazer, com certeza é um dos primeiros passos aí para que lá na frente, talvez, ele consuma esse prato bem colorido. Você falou em ver fazer e falou também da criança frequentar a cozinha. De repente, brincar ali, fazendo receitas juntos, colocar a criança para ajudar, pode ser um bom caminho? Eu começo com lavar as folhas, porque geralmente folhas, tomate, legumes, porque não é algo que vai sujar se a criança tiver alguma questão sensorial. E água, a criança gosta, né? Principalmente aqui em Mato Grosso, calor. Então deixa ali um fiozinho de água, deixa ela ir lavando, mesmo que depois tenha que lavar novamente, ir ao mercado, falar, olha, escolhe aqui para mim, vamos pegar 3 tomatinhos. Já começa daí outra questão, é a cor, né, o sensorial, é o contar, então 1, 2, 3, então assim, trabalha muita coisa. Não é só a alimentação em si, mas tudo vira uma brincadeira interessante para a criança. O que é uma combinação perfeita de alimentos? No caso das crianças, vamos pegar uma criança aí de idade que começa a frequentar uma escola, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que ela deve consumir, quantas vezes por dia, como é que funciona? Mais ou menos isso, a gente sabe que varia de criança para criança, mas assim, o básico. Arroz, feijão e carne, né, que a gente sabe, ou outra fonte de proteína, ou não precisa ser necessariamente feijão, mas leguminosa. Então, é o carboidrato, que é arroz, batata, ou macarrão, ou uma mandioca, né? A fonte de carboidrato por conta da energia, que é o que vai dar energia para essa criança. A leguminosa, que pode ser feijão, pode ser lentilha, pode ser grão de bico. A fonte de proteína, que pode ser um ovo, pode ser as carnes no geral, frango, peixe, porco. Não tem problema, desde 6 meses pode oferecer o porco. Desde que não seja a parte mais gordurosa, né? Lombo, então uma pururuca, uma parte, né? Aí não. Espera, né? Espera mais. Mas assim, pode oferecer todas as fontes de proteína sem problema, se a criança não tiver problema com isso. E aí, o legume, pelo menos um legume ali no pratinho e uma verdura, né? Que são os folhosos aí. Então, pelo menos aí, a gente já tem uma variedade. Viu o pratinho coloridinho ali, 4, 5 cores? Tá ótimo. E a quantidade varia também de criança para criança? Como é que funciona isso? Varia. Cada um é um. Criança, adulto, animal, então cada um é um. Então, assim, tem criança que vai comer super bem e tem criança que para ela precisa de menos. Então, talvez uma criança que gaste menos caloria vai consumir menos. Agora, uma criança que faz atividade física, faz natação, porque hoje em dia a gente coloca daí 6 meses, né? Então, se faz atividade física ou algum outro esporte, vai consumir mais, porque ela gasta mais energia.
Então, cada criança tem ali a sua necessidade mesmo. E a utilização de frutas, o consumo de frutas para a criança, como é que funciona? Desde 6 meses, na verdade, é o que geralmente, não é regra, mas é o que geralmente a gente recomenda, né? Então, desde 6 meses ali, o ideal seria 5 tipos de fruta por dia. Que a gente sabe que tá difícil, até a gente é difícil consumir tudo isso. Mas esse seria o ideal mesmo, né? Mas ali, consumindo ali pelo menos 3, né, tipos de verdura por dia. Lembrando, hoje comeu banana, mamão, uva. Amanhã vamos tentar variar. Colocar um melão, uma melancia, uma laranja, né? Então, tentar variar entre os tipos de fruta que nós temos. Não ficar todos os dias a mesma fruta. Certo. Formas diferentes também. Não precisa ser só, hoje é picadinha. Coloca um palitinho de picolé num pedaço de melancia, que é o que a gente faz na escola lá. Então, põe um palitinho, faz uma mistura, tipo uma salada de fruta no palitinho também, forma diferente. É tentar atrair, né? Tentar atrair. De todas as formas. Você falou de escola agora, nós estamos aí às vésperas da volta às aulas. Como é que fica essa situação? Por exemplo, por mais que os pais sejam regradinhos, passaram um período em casa. Agora a criança vai para a escola. Como é que você trabalha essa situação? Olha, eu vou começar por uma situação que é mais difícil, por quê? Às vezes, foi o que aconteceu comigo, em casa, minha filha comia super bem, fruta, a minha primeira, hoje tem 9, vai fazer 10 anos mês que vem. Então, assim, comia super bem. Vai pra escola, a coleguinha tá com bolachinha recheada, tá com skinny e outras coisas. Então, ela conheceu esses alimentos na escola. E aí começava, eu dei o meu pro coleguinha, o coleguinha me deu, comi uma bolachinha que era grudadinha. Eu falei, ai meu Deus, recheada, né? O coração já foi lá na boca, voltou. O coração da mãe, nutricionista. Foi lá... Aí eu respirei e falei, não adianta, não tem como eu criar minha filha numa bolha. Então, assim, eu fui trabalhando comigo mesmo para eu não punir a minha filha. Porque não adianta. É gostoso, né? Ela vai conhecer em algum momento. Graças a Deus, o refrigerante eu consegui, assim... Eu perguntei, quando ela era maior, perguntei se ela queria provar. Ela provou, não gostou. Nossa, sorri de orelha a orelha. Por quê? Eu fiquei com medo de ela achar que não podia querer fazer escondido. E depois tudo ela querer fazer escondido. Então, isso vem muito além da alimentação, né? Que a gente sabe que é difícil trabalhar com criança. Então, talvez esse punir acaba sendo pior. Temos que pensar bastante nisso. Então, assim, tem que pensar como que é a escola. A refeição é da escola ou vem de casa? Se vier de casa, eu sempre falo, coloque fruta. Mesmo que a fruta volta inteira, coloca na lancheira, porque sempre tem algum coleguinha, alguém que vai achar interessante, que gosta daquela fruta. Então, começa ali com as frutas que a criança gosta. Outro dia, coloca o que ela gosta e uma outra que talvez nem tanto. Mas sempre leva uma fruta, mesmo que ela volte para casa. Primeiro passo. Certo. Pode colocar uma fonte de carboidrato, deve colocar uma fonte de carboidrato. Se for, porque eu sei que é difícil, preparar um bolinho mais saudável todos os dias, tem como a gente também congelar. Então, prepara um cupcake mais saudável, congela alguns na hora, dá aquela aquecida no micro-ondas ou no forno para ficar aparecendo da hora, né? Embrulha para chegar quentinho. Então, todo esse cuidado, a apresentação que coloca na lancheira, tudo isso vai fazer diferença. Criança que já sabe ler ou mesmo que não saiba ler, faz um coraçãozinho na casca da banana, algum desenho, alguma coisa que tem uns palitinhos que a gente compra com carinhas, com olhinho, com bichinhos, espeta uma uva, coloca um bichinho ali para a criança pegar no palitinho. Tudo é atração. Então isso vai fazer isso ficar mais interessante. As outras crianças, nossa, que legal, essa lancheira tá bonitinha. Então da outra criança olhar a lancheira da criança, vai fazer os dois, vai fazer com que o seu filho coma, porque o outro achou legal, e talvez o outro queira também. Você falou aí de snacks, de petiscos, na verdade, bolachas, né, biscoitos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Evitar o quanto der? Você falou sobre refrigerante também. Evitar o quanto der? Como é que você trabalha a questão dos industrializados, vamos colocar assim? Exatamente, evitar o quanto der. De preferência, se for oferecer algum biscoito, se tiver condições de preparar em casa, alguns biscoitinhos, né, dá para você fazer em casa, ele aguenta 3, 4, 5 dias, então faz final de semana, talvez, o bolinho que nem eu falei, dá para fazer uma tortinha de frango, uma tortinha de carne, então assim, dá para preparar em casa. Então o que puder evitar de industrializados por conta de corante, de conservante, de sal, de açúcar, o que puder evitar comprado industrializado é o melhor, sem sombra de dúvida.
Qual que fica aí sua dica, sua orientação para esses pais de primeira viagem ou pais que estão começando agora a tirar o filho de casa e mandar para a escola, até porque a gente teve uma situação aí de 2, 3 anos que a gente está num pós-pandemia em que a vida começa a voltar à normalidade agora e a gente sabe que tem crianças que não tiveram contato ainda nem com outras crianças, imagine com outro tipo de alimentação e tal. Como é que você trabalha isso? Primeira coisa, chamar a criança para preparar a própria lancheira. É o primeiro passo. Então, assim, mesmo que já esteja pronto, vê uma lancheirinha legal, fala, vamos, me ajuda a montar, vamos colocar esse daqui, aqui, esse aqui, vamos espetar o palitinho aqui, o que você acha? A uva, tem forma que você corta ela, coloca, faz um coraçãozinho, dá para formar um coraçãozinho. Então, o primeiro passo é chamar a criança. Conversar sobre isso, a importância que isso tem para o seu corpinho, né, o porquê que precisa comer. Com relação a doces, essas coisas industrializadas, eu, Thaís, não sou radical, tá? Então, eu sempre falo, ó, tudo bem chegar, que nem eu mesmo fui ontem pro cinema com meus filhos. Eu compro umas bobeiras lá para eles comerem, isso eu não fazia até um tempo atrás. Até que eu comecei, falei, gente, mas aí eu ia. Se ia com alguma coleguinha, comprava aquele monte de coisa, meu filho ficava comendo do outro. Aí eu ficava aquela, e aí, né? Você não acaba é legal. penalizando ele, né, sem penalizar, né, indiretamente. Então, o que eu faço? Eu controlo o que eu posso, mas tem alguns momentos que você deixa. Ah, tem aniversário. Fecha o olho, finge que não tô vendo, deixa ali acontecer, porque eu sei que é aquele momento. Agora tem que cuidar se não é aniversário toda semana. Né? Aí é outra conversa, né? Então tem isso. Mas assim, é a gente tentar ficar tranquilo com a gente mesmo e tentar levar isso sem ser um peso para a criança. Porque se for um peso para ela, também vai dar problema na fase adulta, já vem a questão psicológica. Né? E cuidar disso também. Ah, hoje você obedeceu, então hoje eu vou te mandar um doce. Não é porque obedeceu que vai dar isso. Não tem que ser por compensação. Porque senão vai falar assim, ah, hoje eu tô muito chateada, eu tô triste, aconteceu alguma coisa no meu serviço, não sei, vou comer um pote de sorvete. Ou o contrário, ah, hoje eu tô muito feliz, então vou comer um pote de sorvete. É o famoso eu mereço, né? Exato. Então, assim, isso não é legal. Eu vou comer porque eu tô com vontade de comer. Mas eu não preciso comer um pote de sorvete. Posso comer um pouquinho de sorvete. Então, assim, ah, eu quero comer sorvete, deixa eu comer uma bananinha antes, alguma coisa antes, até para eu não querer comer o pote de sorvete. Então, tem algumas estratégias que nós adultos já conseguimos lidar, mas a gente pode ensinar a criança também. Não falar assim, ah, vou te dar uma banana para você comer um doce depois e não querer comer um monte de doce. Não. Mas assim, vamos comer uma bananinha, vamos comer junto, vamos preparar um pratinho legal, bonitinho e vamos comer junto? Então, algo assim. Então, ou prepara para mim, e aí a criança já vai se interessando. Tem aquela velha máxima que diz que a gente é o que a gente come, né? Isso aí, os antigos dizem e acho que vale até hoje. Ou seja, então o ideal é que as crianças comecem a trabalhar isso mesmo para quando se tornarem adultos já... Exatamente, para não ficar tão difícil. Porque a gente sabe que fica. Depois, quanto mais a gente demorar, vai ficar mais difícil. Porque a fase da criança se conhecer, da criança criar esse hábito alimentar é até 2 anos. Então, se até 2 anos a gente conseguiu manter legal a alimentação da criança, provavelmente ali ela vai seguir bem. Apesar de entrar outros alimentos não saudáveis, ela já vai ter essa memória dos alimentos que ela já comeu. Então, até 2 anos é importante a gente oferecer o máximo de variedade de alimentos possíveis, para depois ela ter essa memória lá. Então, se ela ficou ali 2 anos sem comer uma berinjela, lá na frente ela vai lembrar que ela comeu, sem ela perceber. Vai estar registradinho lá no cérebro dela, que ela já comeu, já teve contato com esse alimento. Tanto da parte alergênica, que vem tudo isso, né? Que a gente precisa oferecer os alimentos para ficar essa memória, como se fosse uma vacininha, para que evitar que ela tenha alergia lá na frente. Então, isso vem também para essas questões alimentares. Certo, muito obrigada pelas dicas. Imagina. E aí, torcer para que ajude bastante gente, né? Eu agradeço a sua participação e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Esse foi o Repórter MT e até mais.